Olá, eu sou a Fernanda Curti e esse é o CurtiCom, um espaço de diálogo sobre temas nacionais, do estado e também aqui da cidade de Guarulhos, temas relevantes que interferem nas nossas vidas. E hoje você curte com o nosso querido Eloy Pietá. Eloy, muito obrigado, eu estou muito feliz de te receber aqui. O Eloy, que já foi vereador e prefeito da cidade de Guarulhos, também foi deputado estadual, muito atuante na pauta, né, do sistema carcerário, inclusive um dos que mais atuaram nessa pauta, né, Eloy? É um prazer te receber aqui, seja bem-vindo. Obrigada a você, Fernanda, muito obrigado a você que está nos acompanhando. É uma alegria estar com a Fernanda Curti no CurtiCom, né? Eu estou à disposição. Eu realmente, durante 10 anos, atuei muito na questão da defesa de direitos humanos e na questão da segurança pública, sob um enfoque que é deter a violência estatal também e, ao mesmo tempo, deter a violência que atinge as pessoas, principalmente nas periferias, etc. e tal. E sobrevivi. Pois é, ainda bem, né? E antes da gente iniciar aqui esse nosso diálogo, você que está assistindo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber aí as nossas notificações, tá bom? Bom, Eloy, eu acho que eu fico muito feliz de te receber aqui. Você sabe que tanto você quanto a Janete são grandes referências, assim, de toda a minha trajetória, de ter escolhido o lado da luta que eu estou hoje. É evidente que ter nascido de onde eu nasci já nos traz para esse caminho, mas ter referências como você e Janete, eu fico muito orgulhosa de poder partilhar e ter a oportunidade de conhecer vocês, né? Obrigado, Fernanda. E nós temos muita alegria de ver você como alguém, né, com uma capacidade enorme de luta, de entendimento das coisas e que nos dá muita esperança, né? Porque, afinal, a natureza um dia vai exigir de nós aquilo que ela exige de todos. Conseguimos driblar até agora muito bem a Covid, né? E estou com muita saúde e tal, mas você é uma esperança nossa. E por isso é uma alegria de estar aqui contigo e estar com quem aqui nos acompanha. Bom, tenho boas referências, né? E para começar essa nossa discussão, Eloy, eu acho que a gente tem vivido no Brasil uma série de transformações do ponto de vista econômico e também do ponto de vista da legislação trabalhista, né? Que tem feito as relações mudarem, né? A gente viveu um pouco dessas transformações nos governos Lula e Dilma, né? Que fez nascer a nova classe trabalhadora, né? Esse deslocamento social da classe D, da classe C, né? Que passaram a ter outras oportunidades, né? Tanto do emprego, né? Com carteira registrada, o aumento do salário mínimo, né? Deu uma outra condição de vida, né? Gerou uma nova classe trabalhadora. E nos últimos anos a gente vê que essas políticas foram desmontadas, o que fez uma nova reconfiguração, né, principalmente das relações de classe no Brasil. E o Eloy, como além de um grande político, né, também é um grande professor, eu queria muito conversar sobre isso, Eloy, de quais são essas transformações e como que se dá essas relações de classe hoje no Brasil. Queria falar um pouco disso contigo. Muito bem, Fernanda. Eu dou aula de história, uma das coisas que me preocupa e que me ocupa na questão de história é justamente a trajetória das classes trabalhadoras, porque aqui neste Brasil, né, a primeira exploração do trabalho foi a exploração do trabalho indígena, né? Aqueles primeiros indígenas que carregavam nas costas o pau-brasil e que recebiam em troca mercadorias tipo machado, foice, enxada, porque eles não conheciam ainda o ferro, né? Era a idade da pedra ainda. E depois foram escravizados, depois os escravos africanos. Então, houve a principal reforma trabalhista que teve no Brasil foi o fim da escravidão, que foi um processo todo, muita luta, tanto dos escravos, como a luta também de pessoas na sociedade que tinham consciência da necessidade de acabar com a escravidão por uma razão humanitária ou por uma razão de vender mercadoria,
né, que era a característica dos ingleses. Né? O Eloy, só um parênteses antes da gente dar sequência, é muito importante a gente frisar que a escravidão no Brasil não era só uma retórica de discriminação, era o modo de produção, não é? Sim, era o modo de produção. Toda a produção, porque era um país agrícola, né? Toda a produção da agricultura foi feita com o braço escravo. Primeiro o braço escravo indígena e depois o braço escravo negro, né? Negros e negras, indígenas homens, indígenas mulheres. Agora, o trabalho assalariado, quando ele começou aqui, ele começou do tipo que está hoje, algo com alguma semelhança com os entregadores de apps, com o pessoal da uberização do trabalho, que é o seguinte, é a utilização do trabalho alheio sem ter uma contrapartida de direitos trabalhistas. Então, aí veio toda aquela luta dos trabalhadores, principalmente portuários, ferroviários e do setor operários da indústria, e também depois do comércio, que lutaram para ter direitos trabalhistas. E isso foram décadas, décadas e décadas, até que a consolidação das leis do trabalho e mais os órgãos tipo Ministério do Trabalho, Justiça do Trabalho, etc., conseguiram fazer com que houvesse direitos trabalhistas para, na verdade, uma metade da população trabalhadora, né? Porque outra metade, ou mais do que a outra metade, são sempre informais, né? Então, na verdade, não é um direito trabalhista para todos. Inclusive, tem quem trabalha sem remuneração, por exemplo, as donas de casa, né, que trabalham o dia inteiro cuidando das crianças, limpando a casa, fazendo comida e tantas outras atividades, elas não são trabalhadoras que não têm trabalho remunerado. E tem gente que romantiza isso, né? Como se fosse algo maravilhoso, como né? se fosse maravilhoso. Então é o seguinte, hoje nós estamos num momento em que surge uma nova classe trabalhadora, né, que é esse que a gente vê entregando pizza, entregando qualquer coisa do e-commerce, né, do comércio virtual, etc., que estão aí, a gente vê toda hora nas ruas, né, tantos e tantos. E também o pessoal, os motoristas de Uber e outras empresas desse tipo, e também os chamados PJ, pessoa jurídica, né, que termina sendo um trabalhador com registro como uma pessoa jurídica, mas na verdade é ele, né? É aquela pessoa física. Então, o capitalismo ele está tentando contornar as obrigações trabalhistas que repercutem no futuro da vida das pessoas, não é? O futuro de aposentadoria, os direitos de descanso semanal remunerado, o direito de férias, o direito de atendimento de saúde, ou, no caso das mulheres, o direito aos 180 dias de licença maternidade, a licença paternidade para os homens, pais, e assim por diante. Então, nós estamos num momento em que novos desafios se colocam, a antiga classe trabalhadora vai reduzindo a sua presença. Veja, por exemplo, trabalhadores do setor industrial, como foram reduzindo. Aí os trabalhadores da área de serviços, que é a mais variada possível, né? O pessoal, mas o que é esse negócio de serviços? Eu vou dizer, bom, se você está trabalhando num restaurante, na cozinha de um restaurante, no balcão do restaurante, você está no setor chamado de serviços. Agora, se você está criando software, né, quer dizer, com uma altíssima tecnologia, você está no setor de serviços.
Se você está de enfermeira ou enfermeiro num hospital, você está no setor de serviço. Se está dando aula, está no setor de serviço. Se está dirigindo para aplicativo, né? Um caminhão, você está no setor de serviços. Você está dirigindo um automóvel por aplicativo, você está no setor de serviços. E é o setor que mais abrange a classe trabalhadora e que não tem aquelas características de mais garantias que tem, por exemplo, quando a classe trabalhadora era muito a classe produtiva dos operários, das operárias, etc. De um passado nem tão distante, né? Pois é. Então é o seguinte, eu acho que você que está nos acompanhando, e obrigado, Fernanda, por colocar essa questão, a gente tem que entender que nós estamos num momento em que, de certa maneira, o passado se retoma, né? O passado, principalmente de 100 anos atrás, de um pouco mais de 100 anos atrás, etc., que volta de uma forma nova. Porque, afinal, esse país que nós estamos, o Brasil, sempre viveu no sistema capitalista. Era o capitalismo mercantil dos portugueses, né? Já não era mais o feudalismo, era o capitalismo, né? Mas era o capitalismo escravagista, depois o capitalismo dos trabalhadores empregados, mas sem esse conjunto de direitos, depois dos trabalhadores empregados com um conjunto de direitos, mas que não tinha para os trabalhadores rurais, né? Só na década de 70 que terminou vindo para os trabalhadores rurais, não tinha para essa imensa multidão, né, de trabalhadores informais, trabalhadores por conta própria, autônomos e tantos outros. Então, nós estamos numa sociedade, Fernanda, que para você, para mim, para quem está nos acompanhando, está cheia de desafios, né? O capitalismo, ele termina sendo mais esperto do que a gente. Eloy, você colocou, né, todas essas fases, a fase escravagista do capitalismo, a fase mercantil, né? E hoje o capitalismo, na verdade, sempre teve essa facilidade de se reinventar. Sim. Né? E hoje, a minha avaliação é que nós estamos passando por um processo muito forte de desindustrialização, inclusive porque o capitalismo tem se colocado numa plataforma mais improdutiva, rendendo no sistema financeiro e deixando de investir no setor produtivo. Eu acho que esse também é um dos elementos que fez esse boom, né, da uberização, né, das pessoas trabalhando em cima de uma bicicleta sem ter nenhum direito garantido. Né? Então, essa nova fase do capitalismo explica um pouco desse momento que a gente está vivendo, né? Criando... Hoje eu ouso dizer que a maior parte da classe trabalhadora é por aplicativo. Né? A gente pode andar aí na rua e ver o tanto de motoristas de Uber, da 99, pessoal entregando comida para as plataformas de iFood, de Uber Eats, enfim. Então eu queria que você falasse um pouco também dessa nova fase do capitalismo que tem concentrado o seu investimento no sistema financeiro, né? Em detrimento da vida de uma massa de trabalhadores que não tem nenhum direito e que eles ainda chamam isso de empreendedorismo, né? O que é pior ainda, cria uma máscara para tentar incentivar as pessoas a construírem seus próprios negócios, só que com oportunidades completamente diferentes, né? Eu queria que você falasse um pouco disso para a gente também. Na verdade, Fernanda, são vários fatores hoje, além desses que você levanta, do rentismo, da pessoa aplicar o dinheiro em títulos públicos, né, títulos do Tesouro, aplicar em ações, né, e nesse mercado financeiro, que toda hora você assiste na televisão, a bolsa caiu um pouco, a bolsa subiu, o dólar caiu, o dólar subiu, etc., é esse movimento mesmo do rentismo, né? E que não produz nada, né? Não produz nada, só especula com dinheiro. Agora, tem outro fator também que está acontecendo, que é a robotização, por exemplo, no setor industrial, né? Então, que exige trabalhadores com muito mais formação profissional e menos gente.
né? Então, e aí acontece o seguinte, o pessoal acima de 30 anos, ele está sendo muito expulso do mercado formal. Mas e o pessoal mais novo não tem emprego suficiente para eles, tanto que se você for olhar, se a taxa de desemprego geral na sociedade é de 15%, 14%, etc., na juventude vai ser de 25%, 30%. Então, o capitalismo não está dando, na atualidade, emprego para a nova geração, está tirando a geração antiga do emprego, jogando para vender 30 ovos a 12 reais, a 15 reais, sei lá, né? E tantas outras coisas que as pessoas vão se virando aí. E mesmo assim, você tem uma multidão de desempregados, né? Então, se você pegar, por exemplo, a população ativa no Brasil que recebe remuneração, em torno aí entre 85 milhões, 90 milhões de pessoas, porque tem, como nós vimos, que trabalho de graça. Então é o seguinte, aí você vai encontrar mais uns 20 milhões, né, que são os que estão procurando trabalho, os que encheram o saco e nem procuram mais, né, que estão aí no desvio. É a nova categoria dos desalentados, né, que eles chamam. Então é o seguinte, para você que está nos assistindo, nós estamos num sistema capitalista que é injusto com a população, que não dá conta das necessidades do conjunto da população e que fica dizendo aí que só consegue se sair bem quem é muito inteligente, quem é muito dedicado, quem se aplica. É o mito, né, da meritocracia, né? É claro, entende? Eles escondem que o sistema não dá oportunidade para multidões, né? E fica ideologizando, dizendo, esse pessoal aí não trabalha porque é preguiçoso e tal, como eles diziam dos indígenas, como diziam dos negros, né? Que precisava, o escravo precisava ser açoitado porque ele não trabalhava bem, né? Aí o indígena, quer dizer, tinha que ser substituído pelo negro porque não era bom de serviço, né? Entende? Quando, na verdade, o indígena tinha uma cultura própria que era diferente da civilização europeia, né? Era a civilização indígena, uma civilização diferente, um jeito diferente de se relacionar com a natureza, de viver, de atender às suas necessidades. Agora, lhe impuseram um sistema diferente e queriam que ele fosse um profissional habilitado do sistema diferente, que lhe impunham, né? E a mesma coisa, então, o que fazem hoje, né? Quer dizer, você está fora, então está fora porque por tua incapacidade. Na verdade, não, é pela incapacidade do sistema. Exato. Né? Então, outra questão, Fernanda, é o seguinte, isso especificamente aqui no Brasil, que a produção ela se deslocou muito para a Ásia, né? Tanto que agora, o que o pessoal está dizendo? Por que não chega o IFA para fazer a vacina? Que inclusive está suspensa, né? Pois é, que IFA é esse? Isso aí é uma produção de uma indústria química, biológica, né, que não tem aqui, é feito lá. E aí chega esses idiotas do Bolsonaro e outros que, na verdade, são super mal intencionados, né, atacando a China e querendo trazer de lá o IFA, né, esse insumo para fazer as vacinas. E aí é o seguinte, as coisas se transferiram para a Ásia, não é só na China, outros países ali da região, né, ou para a Índia, inclusive, né, e
E aí começou a escassear aqui a produção. Escasseando a produção, escasseia o emprego. Então você tem rentismo, que você falou, né? O capital financeiro dominando os movimentos. Você tem uma robotização, né? Que substitui o trabalhador por máquinas, né, inteligentes e que joga ele no desvio. E você tem também a transferência da produção e do avanço tecnológico para outro continente. Então, nós estamos numa situação, Fernanda, que essa geração tua, né, junto com a nossa, né, e junto com os intermediários, vai ter que ter muita luta, viu, para a gente superar esse sistema injusto que oprime as pessoas e não dá oportunidade para as pessoas. O Eloy, eu acho que a maior prova dessa injustiça são as recentes notícias e os dados que surgiram, né? Que hoje mais da metade da população vive em situação de insegurança alimentar, ou seja, não sabe o que vai comer no dia seguinte, ou não sabe o que vai comer no próprio dia, né? E ao mesmo tempo surge a notícia que o Brasil ganha 11 novos bilionários na lista da Forbes, ou seja, a pobreza é um grande projeto político, né? E essa turma que hoje... Eu gostei muito da forma que você qualificou o Bolsonaro e seus aliados, porque muita gente fala, né, que não, que essa galera é despreparada, que não pode estar no governo e lá. Mas não se trata de despreparo, se trata de um bando de idiota mal intencionado, né? Mal intencionado. E dirigidos, inclusive, por estrategistas militares. Porque, na verdade, é o seguinte, o Exército, Marinha, Aeronáutica, eles sempre trabalharam com aquela linha de ter uma escola superior de guerra, né, de ter os intelectuais lá, né, militares ali deles, formulando teorias, absorvendo teorias formuladas nos Estados Unidos, né, e também... isso é uma trajetória muito ruim das nossas forças aqui, né? Teve missão francesa, depois os Estados Unidos, teve a Inglaterra, depois os Estados Unidos. Então, uma formação sempre de ser defensores, eu diria, mais do sistema capitalista do que da pátria. Então, na verdade, é o seguinte, ali tem estratégia e tem tática também, né? E tanto que o que está a CPI agora buscando comprovar, a CPI da Covid no Senado, né, é que havia uma teoria que, inclusive, um dos ministros, chamado Nix Lorenzoni, que não é militar, mas que é de extrema-direita, né, que era já amigo do Bolsonaro, quando eles eram deputados federais juntos, defendia o seguinte: que vacina nada, nós temos que fazer a chamada imunidade de rebanho. Isso é, nós temos que fazer com que o máximo de pessoas pegue a Covid, que aí, naturalmente, o organismo cria os anticorpos. Então, uma parte morre, né? Outra parte fica com sequelas, mas aí a gente não gasta em vacinas e por meios assim da própria natureza, a gente consegue, então, superar essa doença e, enquanto isso, a economia vai girando. O que é um projeto genocida, né? Claro. E os números estão mostrando. A gente já passou de 400 mil mortes e falta pouco para chegar a 500 mil de mortes, né? Nessa aventura que eles resolveram implementar no Brasil, né? Então você vê, Fernanda, e você que está nos acompanhando, vê o seguinte: eles têm estratégia e têm tática, né? Mas é algo completamente contra a ciência. Fernando, eu fico impressionado o seguinte, outra coisa. Como é que num momento, por exemplo, em que
os Estados Unidos e a China pousam nave em Marte, né? Portanto, isso aí só pode ter uma profundíssima ciência, né? Como é que você consegue fazer uma nave navegar durante meses para chegar em Marte, para descer exatamente, né? E não se quebrar, né? Aí desce lá no local que tem uma atmosfera muito rarefeita, desce, sai um jipinho, começa a mexer por lá, etc. Explora, né? Pois é, nesse mundo tem gente que acha que a Terra é plana. Mas, pela pesquisa, são 22% das pessoas que não acreditam que a Terra ela é redonda. E veja, e isso já há 500 anos atrás o pessoal sabia, tanto que o Cristóvão Colombo tentava chegar nas Índias por causa da Terra redonda. Isso porque ele dizia, para que eu vou para cá, né? Ter que atravessar o mar Mediterrâneo e enfrentar os muçulmanos, os árabes lá, que são contra nós, que somos cristãos, etc., diziam os europeus. Vamos fazer o seguinte, vamos pelo outro lado, porque a gente chega lá nas Índias. Porque a coisa... Então é o seguinte, se já naquela época, né, sem que tivesse avião, sem que tivesse viagens espaciais, etc. Sem que a ciência estivesse tão avançada, né? Tão avançada, né? Já se sabia que não era plana, como é que agora? Só pode ser o seguinte, é uma opção, né, que as pessoas têm de enganar os outros, né? E aqueles que são enganados é uma espécie de, eu diria, de falta de vontade de querer entender como é que são efetivamente as coisas, né? Então, por isso, Fernanda, que o desenvolvimento da cultura, da educação, né, e, ao mesmo tempo, a denúncia desses caras que sabem, mas que tentam inocular no pensamento popular as ideias falsas, né? Então, é uma luta de duas frentes. É uma luta contra o negacionismo científico, que é representado hoje principalmente pelo presidente da República, né? E por um bando de ministros lá, e, ao mesmo tempo, fazer subir a consciência da realidade, do conhecimento entre as pessoas que terminam sendo enganadas por esses caras, né? Eu acho que pode ter um pouco de falta de vontade também, e também tem o aspecto cultural, né, Eloy, dessa hierarquização do acesso à educação, né, que é histórica no Brasil. Você escolhe, né, historicamente o Estado escolhia quem podia estudar e quem não podia, né? E a gente só teve um boom assim, de expansão universitária recentemente na década governada pelo PT. Antes disso, sim, claro, educação não era prioridade. E aí, não é à toa que o Bolsonaro se posicionou como inimigo da educação, né? O que ele está promovendo de desmonte, eu acredito que é justamente nesse movimento de continuar afastando o máximo de pessoas possível, né, do debate da educação, porque também é mais fácil se enganar, né? Se você não gera acesso, não dá possibilidade das pessoas se aproximarem da ciência e poderem desenvolver também novas tecnologias no país, né? Você também consegue enganar com mais facilidade, né? Agora, é evidente que também tem uma parte que segue ele que é tão mal intencionada quanto ele, né? Que é um pessoal que realmente é tão racista quanto o Bolsonaro, é tão machista quanto o Bolsonaro, é tão odioso quanto o Bolsonaro. É tão antiambiental. Tão antiambiental. Quanto ele, né? Então, na verdade, eu sempre digo que a chegada, né, desse presidente da República no principal cargo do Estado brasileiro, né, foi trazer para a cúpula
do Estado brasileiro que há de pior na sociedade. Dos porões da ditadura, né? Pois é. Então, aquele general Pazuello, que foi ministro da Saúde... Que acabou, né, de confessar a culpa dele, né? Pois Quando você pede o direito de ficar calado, peraí, tem algo bem errado, né? Então é o seguinte, eu vi um comentário super interessante dizendo, calma aí, Pazuello, não é o Ustra, não é o torturador que matava as pessoas, colocava no pau de arara, quer dizer, arrancava as unhas com alicate, colocava paus embaixo das unhas, colocava choques elétricos nos aparelhos genitais, estupravam. Calma, Pazuello. É só o Renan. É só o Renan. É só esse pessoal aí que está com a televisão e tal, etc. Tudo sendo transmitido por imagem e também por áudio, etc. Não precisa ficar preocupado, porque há uma pergunta se ele tinha tido conhecimento dessas torturas no período militar. Ele disse, não, eu entrei, quer dizer, mais tarde nas Forças Armadas e nunca estudei essa questão, né? Então, na verdade, é o seguinte, isso é mais um negacionismo científico, porque... Pegar a história, né? História também é ciência, sociologia é ciência, né? Tanto que tem nas faculdades os professores de ciência política. Política também é uma ciência. Aliás, Fernanda, você me falou o seguinte, como é que houve assim uma espécie de... digamos, de desconsideração ou da política, de demonização da política nos últimos tempos aqui no Brasil, né? E então foi algo também planejado, Fernanda. Que bom que você tocou nesse assunto, Eloy. Justamente eu queria puxar para esse ponto, porque eu acho que desde 2013, né, já existe esse processo de criminalização da política, né, e que a impressão que eu tenho é que as pessoas cada vez mais deixam de acreditar na política como um espaço de transformação, né? Muitas pessoas acreditaram nessa falácia do Bolsonaro de que ele seria o antissistema, de que seria o novo, que ia mudar tudo que estava aí, né? Também se utilizou dos expedientes das fake news para poder criar mentiras em torno dos opositores, né? Então, muita gente acreditou, e vendo o que está acontecendo no governo, e as últimas pesquisas mostram que o Bolsonaro, apesar de manter uma base ali muito fixa, ele perdeu muito apoio, né? Eu sinto que as pessoas passam a desacreditar cada vez mais da política como um ambiente que é possível, né, construir outras relações, construir um país que respeite, que garanta direitos, né? Agora, você participou tanto do parlamento quanto do executivo. Eu queria muito que você falasse da importância desses espaços para a gente... né? Primeiro que eu não consigo ver outra alternativa no Brasil hoje sem que seja o ambiente político, né? Acho que a política ainda é um ambiente de resolução de grandes conflitos. Mas acho que tanto o movimento que o Congresso Nacional tem feito, né, ainda mais nesse processo das vacinas, que o governo Bolsonaro deixa de comprar vacina, mas constrói um orçamento paralelo para comprar parlamentares, né, eu acho que, além desse projeto de criminalização, esses movimentos de aparelhar as instituições também começam a criar um descrédito junto, né, à população no geral. Queria que você falasse um pouco disso para a gente. Fernanda, porque, na verdade, houve não é uma teoria da conspiração, é uma prova do que houve. Porque, veja, o que em síntese é a política, né? Em síntese, a política é o exercício do poder estatal, né, sobre a sociedade. Então, nós temos no Brasil 213 milhões hoje de cidadãos e cidadãs. E apenas 9% vacinado, importante constatar. Pois é.
Então é o seguinte, quem é que dirige a vida desses 213 milhões de pessoas? É uma minoria que faz parte das instituições estatais, né? O Estado é o dirigente da sociedade, inclusive e as leis que o próprio Estado faz, porque quem vota a Constituição é um Congresso Nacional, né? Portanto, é um dos elementos, é o Parlamento, que é um dos elementos do poder estatal, né? Quem é que vota as leis, né? É o poder estatal através do Congresso Nacional, né? Quem é que diz que o Exército tem um desenvolvimento interno hierárquico, chegando até o general de Exército, e que não tem marechal, mas, como tinha antes, e que existe uma carreira que vai do soldado até o sargento, e uma outra carreira que pega do tenente, que vai para o tenente, que vai depois para o capitão, para o major, para o coronel e para o general? Quem é que diz isso, né? Por acaso isso se desenvolve como uma árvore, né, pela natureza? Não, é o poder estatal que diz isso, né? Quem é que diz que os impostos são de tal tipo, né? Como é que é o imposto de renda, como é que é o imposto sobre produtos industrializados, o imposto sobre circulação de mercadorias, o IPTU, é o poder estatal, né? Que seja lá Congresso Nacional, Presidência da República, Judiciário Federal, que seja Governo de Estado, Assembleia Legislativa e Judiciário Estadual, que seja Prefeitura e Câmara Municipal nos municípios. Isso tudo é poder estatal. Então é o seguinte, isso é a política, né? Então, o que aconteceu na sociedade brasileira? Que uma parte do poder estatal, que é o judiciário, para assumir mais poder, para poder impor mais o que eles queriam impor politicamente para a sociedade, eles tomaram medidas, por exemplo, como interditando a candidatura do Lula à presidência da República, que foi um dos caminhos do Bolsonaro chegar lá. Uma fraude. Né? Pois é. Então é o seguinte, e o que fazia a mídia? A mídia falando mal da política, etc., para quê? Para ela ter mais poder. O que faziam os donos de banco e do capital financeiro que você falou, quer dizer, estimulando isso, inclusive pagando as fake news nas redes sociais, porque as redes sociais, qualquer um pode falar nas redes sociais, o problema é ser ouvido. E para ser ouvido precisa ter muito dinheiro, porque não são coisas naturais e gratuitas, né? Você tem que impulsionar, tem que pagar. Então é o seguinte, o poder econômico se aliou, né, ao poder midiático e a instituições estatais e a instituições no Congresso Nacional, inclusive dentro do próprio Poder Executivo, para fazer uma mudança na política. Não é para acabar com a política, é para fazer a política que interessava para eles. Sem a participação popular, né? Claro! Então é o seguinte, ninguém foge da política. Até os negacionistas da política, dizendo eu não me interesso por isso, tudo bem, você não se interessa, mas o teu desemprego está aí como resultado. E não se interessar pela política é uma posição política, né? É claro, é uma posição de tipo, por exemplo, outro dia faleceu o síndico lá no meu prédio, né, de Covid, né? E aí teve eleição do síndico novamente, né? Quantos compareceram para eleger um novo síndico? Algo em torno de 20% dos moradores. Bom, os outros 80% disseram, a política interna desse prédio, nós delegamos a decisão para os que forem lá,
né? É assim que são os regulamentos de condomínio, né? Meia hora depois você toma decisões com quem tiver. Então é o seguinte, quando as pessoas se negam a participar do processo político, não é porque elas neguem a política, você tem razão. Ela diz, não, a política é uma coisa que não tem como fugir dela, mas eu vou deixar para os outros, né? Então, o que está acontecendo hoje no Brasil é que foi um movimento político aparentemente negando a política para fazer uma política diferente, que é essa que a gente está tendo agora aí, né? Uma política que não tem auxílio emergencial de R$600, que não se manteve, nem queriam, eles queriam de 200 lá no início, uma política negacionista no campo da saúde, né, da ciência médica, etc., uma política de completa submissão aos Estados Unidos, né, uma política de racismo, de homofobia, esse tipo todo de política, e uma política enfim, de um atraso tecnológico nacional impressionante, impressionante. E uma política genocida, né? É projeto do governo Bolsonaro matar parte significativa da população. É projeto. Com a tal de imunidade de rebanho. Né? Então é o seguinte, são coisas que as pessoas pensam que estão raciocinando certo e estão raciocinando muito errado. O cara que diz, quer dizer, essa política, digamos, política não presta. Como não presta se uma maioria do povo terminou elegendo um cara que fazia 30 anos, que estava lá no Congresso Nacional? Sem ter nenhuma contribuição significativa para o país. Não, era, digamos, do baixo clero e isolado no baixo clero, que é aquele pessoal que não influencia no Congresso Nacional, né? Era uma espécie de figura assim que o pessoal tolerava pela excentricidade, né? E o grande problema, né, é que aquele mal que estava representado por essa pessoa tinha muita gente que era do mesmo jeito e que não aparecia, né? E que agora se sente à vontade de aparecer tendo o posto mais alto de poder político do país. Claro. Incentivando essas atrocidades. Claro, né? E se sentem avalizados. Quer dizer, por isso que eu digo, tanto para você, Fernanda, como para quem está nos assistindo, que a situação política do Brasil hoje mostra uma doença política, né? Quer dizer, existe uma doença, assim como existe doença no organismo das pessoas, que cria, digamos, deformações, etc., o Brasil está doente no campo da política. Então, não adianta querer negar a política, você tem que negar esta política. E que não é só a nível nacional, né, Eloy? Vamos combinar que claro, a cidade de Guarulhos também não está vivendo lá o seu melhor momento político. Né? Pois é, a cidade de Guarulhos, eu acho que, viu, Fernanda, ela vive uma mediocridade de governo, né? Que você não tem um governo criativo, não resolve nenhum dos grandes problemas da cidade. E eu até digo, Fernanda, a Prefeitura de Guarulhos, ela tem uns 20 mil trabalhadores, trabalhadoras, etc., concursados, concursadas. Do jeito que está aí, não precisava ter prefeito, né? Porque o pessoal do meio ambiente sabe limpar as praças, né? Sabe fazer a poda de árvores. Né? O pessoal da Secretaria de Obras ou da Proguaru sabe conservar a cidade. O pessoal do trânsito sabe, às vezes, mudar a mão aqui, mudar a mão ali, etc. É algo básico das relações da cidade, né? Claro!
né? O pessoal sabe, por exemplo, na Secretaria de Finanças, sabe recolher impostos, sabe fazer os pagamentos de despesa, né? O pessoal da educação sabe dar aula. Sabe organizar a rede, né? E o pessoal da saúde sabe atender quem for lá tomar vacina ou fazer a consulta médica ou se o cara se acidentar ou tiver Covid, o pessoal de saúde sabe de alguma forma como é que eu vou tratar esse doente. Então, a forma com que a cidade, ela não precisava ter prefeito. Precisava, né? até porque hoje o movimento que eu vejo, Eloy, bom, é isso, eu estou disputando. É mediocridade. É medíocre e também é um projeto que foca numa parcela que já é privilegiada por si só, né? Porque todo esse desmonte, essa política de privatização, de entregar pontos estratégicos da prefeitura na mão do setor privado, né? Você vê essa tentativa do final do ano aí, que está se arrastando, do prefeito privatizar a educação com parceria público-privada, o projeto de extinção do Aproguaru, que inclusive, né, os trabalhadores estão fazendo uma resistência muito grande junto da bancada de oposição, né? Veja, é um governo que não resolve os grandes conflitos e que só usurpa o que tem da máquina pública para beneficiar a elite econômica guarulhense, né? E aí você vê agora, nesse processo que a pandemia aprofundou ainda mais as desigualdades no país inteiro, em Guarulhos não foi diferente, né? Você vê o boom que teve do trabalho infantil no centro de Guarulhos, você pode mudar em qualquer canto ali, nos faróis tem um monte de criança trabalhando, limpando vidro de carro. Esse mesmo dado de ter mais da metade da população em situação de insegurança alimentar, isso também se reproduz na cidade, e que também ele só distribuía a cesta básica na época da eleição, agora fica enrolando as famílias, né, que estão com as crianças dentro de casa e continua não fornecendo a alimentação adequada, enfim. Um completo desleixo com a maior parte da população que depende do serviço público, inclusive misturando pessoas que têm outras enfermidades com quem está contaminado com Covid, né? Aquela tenda de campanha era literalmente uma tenda de campanha, né, Eloy? Só durou na campanha política. Tenda de campanha eleitoral. Tenda de campanha eleitoral. Tinha que ter um adjetivo aí. Pois agora pode misturar todo mundo, ou seja, acaba trabalhando para também aumentar o contágio, não tem feito nada para enfrentar o desemprego e a fome que também tem se apresentado na cidade. É um governo que é incapaz de enfrentar a questão da exploração do trabalho infantil, que hoje está escandalosa demais, ou seja, não precisa, né? Se for para fazer o que ele está fazendo, não precisa de prefeito. Agora, ele tem uma característica de ONG, né? Que eu acho absurdo, Eloy, você me desculpa, o prefeito que tem, né, um orçamento do jeito que tem da cidade, que é evidente que tem as suas limitações, mas quem pede cesta básica de doação é ONG, é movimento, não é a prefeitura, né? Pelo amor. Claro. É lamentável, viu? E eu queria até, Fernando, se você permitisse, quem está nos acompanhando também acha interessante, eu queria fazer uma comparação do que é criatividade e o que é mediocridade. Então, quando eu assumi a prefeitura em 2001, né, nós tínhamos uma taxa de desemprego menor ainda do que a atual. Atualmente, a taxa de desemprego média, porque nem estatística ele está fazendo da taxa de desemprego da cidade. Mas, digamos, aplicando a taxa de desemprego média do Brasil, hoje está 14,7%, por aí, conforme o mês que faz a medição, né? E mais uns 6% dos chamados desalentados, né? Quando eu assumi a prefeitura, tinha uma taxa de desemprego em torno de 12%, né? Então, o que é a criatividade? Uma das primeiras medidas que nós tomamos logo no primeiro ano foi criar o programa Bolsa Auxílio às desempregadas e aos desempregados, e criar o programa de oportunidade ao jovem, que era para os jovens desempregados, desempregadas. E ter acesso, né, ao primeiro emprego, pois, né? Então, bom, assim que se enfrentava a situação.
o atual prefeito não fez nada disso e a taxa de desemprego é maior, né? Portanto, né, é o laissez-faire, deixa que as coisas aconteçam. Eu não tem nada a ver com isso. Eu estou aqui, mas não tem nada a ver, né? Bom, outra coisa é o seguinte, nós tínhamos uma espécie de processo de desindustrialização na cidade. Então, o que a gente fez? Aproveitou uma lei que existia e que não estava sendo aplicada ainda, e a gente fez uma série de incentivos às indústrias para se manterem na cidade. Por exemplo, um laboratório tipo Axê deixou de pagar o imposto predial e territorial urbano, né? E assim várias outras empresas, né? E do setor industrial, porque nós sabíamos o seguinte, o setor comercial e o setor de serviços, eles independem desse tipo de medida, né? Então, um hospital vai se instalar aqui, né? Um hospital privado, é porque o sistema de saúde não dava atendimento. E aí tinha outra coisa, né? Tinha os grandes problemas no sistema de saúde. Então a gente dizia, bom, os hospitais todos estão de um lado da cidade, temos que fazer o hospital do outro lado, né? Aí as faculdades e universidades todas estão de um lado da cidade, temos que fazer a universidade do outro lado. Aí é o seguinte, não tem rede pública de creche, só tinha 5 creches numa cidade que tinha 1 milhão e quase 100 mil habitantes, 1 milhão e 100 mil habitantes, né? Então, vamos fazer uma rede pública de creche, né? Bom, não tem ensino superior gratuito e público, vamos trazer a universidade pública, né? Aí você diz, não tem teatro, por isso não tem orquestra, por isso a arte não consegue ter os equipamentos que melhorem a sua expressão e que a estimulem na cidade. Tudo bem, então vamos fazer teatro. Nós fizemos teatro, né? E assim por diante. Entende? Criatividade é isso. Não é a mesmice que você pega o governo. E por isso eu volto a dizer, do tipo de prefeito que tem aí, não precisa poder economizar o salário dele, né? E deixar os funcionários públicos dirigir a cidade, que eles dirigiam, inclusive, eu acho, com muito mais capacidade do que o que está lá. Entende? Qual é a função, né, do administrador público eleito pelo povo, né? Dar um rumo. Agora, Eloy, é uma soma de criatividade com projeto de cidade, né? Então, sim. A gente pensa qual que é a cidade que a gente quer viver e, a partir disso, vai implementando políticas que atendam essas demandas. E com que lado? Você tem que ter lado. Agora, eles não têm projeto de cidade, não tem. Não. Tanto que você vê a dificuldade que o prefeito teve desde a gestão anterior de manter um secretariado, né? Toda hora cai alguém. É o 5º secretário de saúde. Pois não tem projeto de cidade, não tem o mínimo de compromisso de melhorar a vida das pessoas, só faz um marketing mal feito, né? Para dizer que está fazendo alguma coisa, quando a gente sabe que não mudou a vida de ninguém. Nessa época em que as fake news têm uma importância grande, né? Nisso ele é capaz, né? Entende? Digamos, da publicidade, mas o problema é o seguinte, a publicidade é como aquilo que você disse, o capital financeiro, o rentismo, ele não produz, né? Exato. Então, e não muda a vida de ninguém. Ele só domina e engana. Exato. Né? Então é isso. Agora, Eloy, eu não tenho dúvida, assim, até porque eu acho que eu tive o privilégio de crescer na sua gestão aqui na cidade, sabe? Bom, no auge dos meus 26 anos, eu estudei numa das escolas que você criou, né? Eu não tenho dúvida de que a sua história se confunde com a história da cidade, né?
E hoje, infelizmente, a gente vê toda essa... Eu gostei muito da qualificação, essa mediocridade que se tornou tanto o poder executivo quanto o poder legislativo. Que a gente sabe que ali é profissão vereador, não tem nada a ver de pensar a cidade, né? Eu digo com respeito aos bancada de oposição. Aos bois, eu digo que lá tem uma maioria bovina. É uma mediocridade sem fim. Não consegue pensar também os grandes conflitos da cidade e como enfrentá-los, né? Bom, mas eu quero muito que você diga aqui pra gente, já caminhando pro final aqui da nossa conversa, você fez muita coisa, né? Mas o que faltou que você queria muito ter feito e que você acha que vai ser um diferencial enorme para a cidade? Várias coisas, viu? Porque uma das características de nós humanos e da própria natureza em geral, né, é sempre uma vontade do mais, né? Por exemplo, as árvores querem crescer ao máximo, né? Mas às vezes a sombra das outras impede que elas cresçam, elas querem crescer mais, né? Os animais querem se multiplicar, querem ter também a sua vida feliz, né? Mas chegam os predadores ou as situações da natureza, ou o principal predador, que são os humanos, né? E tolhe essas possibilidades. Então, a gente também na prefeitura queria fazer uma série de coisas e não conseguiu. Por exemplo, na área cultural, né? A gente conseguiu fazer teatro, fazer os pontos de cultura nos bairros, desenvolver a cultura, mas eu não consegui fazer o que eu queria fazer ao lado do aeroporto, um museu aeronáutico e espacial, né? Que era justamente para trazer para cá, inclusive, um turismo de altíssima qualidade. Que a cidade tem potencial e que não está sendo explorado, né? Aí é o seguinte, na área, a gente fez muita creche, muita escola de ensino fundamental, de qualidade, formação de professores, trouxe a Universidade Federal, etc., mas eu queria trazer também, junto com a Universidade Federal, uma escola pública e gratuita de medicina, né? E não consegui, né? Eu queria, na área da educação, fazer, e tinha começado a fazer, que era o primeiro ia ser o que hoje é o Céu Pimentas, que foi começado na minha época, que, por sinal, é o prédio da educação mais bonito que tem na cidade. Sem dúvida. Uma arquitetura de primeiríssima linha, né? Uma arquitetura que é referência em revistas de arquitetura nacional, lá nos Pimentas. Eu queria fazer lá o quê? Uma espécie de pós-graduação dos talentos que a gente descobria nas escolas. Seja o talento para música, seja o talento para natação, seja o talento para pintura, seja o talento para ginástica artística, seja o talento para literatura, seja o talento para matemática. E isso eu não consegui fazer. Agora, caminhando aqui para o final, Eloy, antes da gente acabar, eu quero que você me responda com a primeira palavra que vem na sua cabeça. Vai lá. Quando a gente pensa em passado, o que vem na sua cabeça? Pensar... Uma palavra. Uma palavra? O passado, ele está presente agora. E no presente? Qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça? O presente, além de ter a marca do passado, né, ele nos diz as opções que a gente deve ter para o futuro. E quando a gente diz em futuro, com uma palavra, o que vem na sua cabeça? A busca da felicidade de todos e todas. Para fechar, quando a gente fala de Guarulhos, qual a primeira palavra que vem na sua cabeça? Reconstruir uma grande cidade. Perfeito, Eloy. Muito obrigada mesmo por ter topado essa conversa. A gente tem se dedicado a criar espaços de diálogo, a gente conseguir conversar cada vez mais sobre esses grandes temas que interferem diariamente na nossa vida e que às vezes são meio escanteados, né? Como eu te falei no início,
eu admiro e tenho um respeito profundo por você, pela sua trajetória, pela trajetória da Janete, são grandes referências para mim. Então, eu estou muito feliz a gente poder ter feito essa conversa. Muito obrigada mesmo por ter vindo. Saiba que é a primeira, mas não é a última. Mais para frente vamos te convidar de novo. Então, quero agradecer a sua participação, viu? Muito obrigada. Eu te passo para suas considerações finais. Não, obrigado, Fernanda. A gente conversou sobre algumas coisas, podemos conversar sobre outras, né? Agradecer a você, agradecer o Renato e essa oportunidade de a gente dialogar com essa nova geração que vocês representam, né? E que eu sempre procuro me inspirar em vocês, né? Se a natureza nos caracteriza como idosos ou velhos, né? As ideias não podem ser. Não pode. E arrisco dizer que você tem mais saúde do que eu e o Renatinho junto aqui, né? Então, mas o mais importante é a gente continuar desenvolvendo a nossa capacidade de entender o mundo, de entender a natureza e de nunca sair das opções que a gente fez pela igualdade e pela felicidade de todos, todas e todes. Muito legal, Eloy. Obrigado. Obrigado. E a natureza também, viu? A felicidade da natureza. Exato. Porque eu quero também que os peixes tenham a sua felicidade, né, que os animais terrestres tenham a sua facilidade, que os passarinhos tenham a sua, que as árvores tenham a sua e que as pedras também tenham a sua. E defender a natureza significa também defender a nossa existência, né? Afinal, nós fazemos parte de tudo isso. Pois então... e ser solidários e aprender a não ser individualista, não é? Exato. Entende? Exato. Obrigado. Muito obrigada, é sempre uma aula. Renatinho, obrigado mais uma vez, obrigado a todos e todas que acompanharam. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber aí as nossas notificações. Um abraço e até logo. Tchau.